Olá, sou Eunice Porto, falando de casa para casa, e a proposta do de casa para casa é, enquanto eu estou saindo da Casa Viva ou da minha casa até a Casa Viva, trazer uma reflexão para o seu dia. E a proposta de hoje é falar um pouco sobre o merecimento, que foi o tema da nossa live de ontem. E se você perdeu, entra lá, porque foi uma hora de muita troca, uma hora de muitas reflexões. E hoje a gente vai falar um pouquinho, trazendo, ancorado na nossa live ontem, o que nós trouxemos foi o merecimento a partir da relação com pai, com mãe e com os vínculos entre irmãos. E hoje a gente vai falar um pouquinho a partir do vínculo com os nossos amigos. Mas como com os nossos amigos? Simples. Quando nós somos crianças, e aí, gente, não tem jeito de falar de merecimento sem olhar para a nossa infância, sem falar daquele lugar em que nós tínhamos como referência o que está fora, o outro. E o outro, normalmente, um outro muito próximo, que pode ser tanto os pais, quanto os amigos, quanto pessoas, figuras de autoridade, professores, professor de primeira comunhão, de catecismo, enfim, tios, tias, pessoas importantes, significativas, trazem uma referência muito importante de quem nós somos. E aquele grupo de amigos que nós costumamos frequentar, a casa do amiguinho, aquele comentário que a mãe do amiguinho faz, ou que a tia do amiguinho faz, normalmente ele impacta no nosso valor, ou seja, na forma de olharmos para nós enquanto crianças, enquanto seres humanos em evolução. E infelizmente ou felizmente isso nos leva para a vida inteira a fazermos igual, a seguirmos da mesma forma, a repetirmos esse padrão que nos conecta com eu sei lidar com isso. É o tá ruim, mas tá bom? Sabe, muitas vezes quando as pessoas nos desqualificam, e se eu aprendi a viver isso lá na infância, e se eu aprendi ferramentas, formas de lidar com isso, de uma maneira que isso me trouxe até hoje, é sinal que eu aprendi como sobreviver, apesar da forma das pessoas me tratarem, apesar de me reconhecerem ou não. E esse é o padrão que nós trazemos até o aqui e agora. Como é que a gente olha? Como é que a gente transforma esse cuidar, esse cuidado a partir da grandeza dessas relações? Simplesmente tomando consciência. Qual é o valor que eu tenho agora? O quanto essas pessoas que dizem que isso não é para mim, ou que chegou a dizer que não é para mim, o quanto realmente o que elas falam tem sintonia com a minha alma? O quanto isso tem sintonia com o valor que eu sinto de mim? Quando eu dou muito valor para o outro, eu não dou nenhum valor para minha essência, ou seja, eu não dou nenhum valor para aquilo que eu tenho de melhor. E quando eu não valorizo o que eu tenho de melhor, eu fico na expectativa de que outras pessoas digam: nossa, como você é boa, você merece isso, você merece o melhor. E mesmo que as pessoas falam, mesmo quando elas dizem aquilo para mim o tempo todo: nossa, mas você é isso, você é aquilo, você merece isso, eu não acredito. Eu questiono, eu duvido e eu falo: você está sendo muito generoso ou você está sendo muito generosa, porque eu realmente não mereço, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado, e eu vou apontando um monte de coisas que eu fiz errado, explicando, justificando porque eu sou uma pessoa que não merece, ou seja, porque eu sou uma pessoa tão má, tão isso, tão aquilo outro, ou seja, eu não mereço nada de melhor que a vida pode me oferecer. Lembrando que quando eu digo não, eu não mereço, a vida generosamente diz realmente não. Você não merece, vamos pegar e dar tudo isso aqui para o próximo. E quando a pessoa merece, quando ela sente que cabe dentro dela o valor que ela tem, o reconhecimento, a valorização, o amor próprio, a autoestima e tudo isso, é um grande complexo que faz parte do merecimento. Porque se eu não sentir
Autoestima suficiente se eu achar que eu não mereço, e para isso eu preciso ter amor próprio, eu preciso me sentir valorizada e eu preciso ter autoestima. Se eu não tenho esse kit, eu olho para as coisas e eu falo, isso não é para mim. E esse não é para mim, pode até, são coisas muito básicas, pode ser um restaurante que todo mundo vai e eu não consigo, pode ser coisas bobas, gente, coisas muito, muito, muito simples. Você se identificou? Verifica lá onde é que você acha que você não merece. O que é que você tem se privado de ter ou de fazer, simplesmente porque aquilo lá é muito para você. Entrar numa determinada loja, pensar que você vai ter um determinado produto que todo mundo tem, mas você falar, isso não é para mim. Como não é para você, pessoa? É para você também. Reconhece isso. Valida quem você é com toda a sua grandeza. E olha, se você entender que você merece a generosidade da vida, ela vai sempre te trazer um pouco a mais a cada dia. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha para que outras pessoas também possam entrar no fluxo da valorização, do amor próprio, da autoestima e do merecimento. Aguardo você segunda-feira, a próxima live. Sabe qual é o tema? Sonhos e desejos. E vai ser um prazer ter você conosco às 19 horas no Espaço Casa Viva. Entra lá no YouTube, toca o sininho para eles te avisarem. Está começando 10 minutos antes. Até já, bom feriado.